Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a sessão solene de outorga do título de cidadão pessoense, título de cidadania paraibana e o certificado de participação no ciclo de debates Câmara Aberta, Diálogos da Democracia, ao senhor doutor Fred Souza Didier Júnior, pelo seu extraordinário valor e relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa e à Paraíba, ao mesmo tempo em que será proferida uma palestra sobre a concretização da democracia pela legislação processual em celebração aos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Convido o deputado estadual e sempre vereador Raoni Mendes para a leitura do texto bíblico, por gentileza, todos de pé. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Já aqui ao meu lado, o vereador Carlão, que vai nos auxiliar secretariando os trabalhos aqui na mesa. Convidado também para compor a mesa o deputado estadual Raoni Mendes, autor da propositura que confere o título de cidadania paraibano ao doutor Fred Didier Júnior. Convido para compor a mesa o advogado Rinaldo Mousalas, representando os processualistas de nosso Estado. E amigo dileto do homenageado. Convido o nosso homenageado, doutor Fred Souza Dias Júnior, a vir aqui à mesa, ladeado pelo advogado Delosmar Mendonça, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido todas as autoridades e público presente para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
Passo a palavra ao vereador Carlão, secretário desta solenidade, para fazer a leitura do expediente mesmo. Requerimento 7.353 de 2017. Autoria do vereador Bruno Farias. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, com fulcro no regimento interno que esta Casa Legislativa, por intermédio da mesa diretora desse Poder Legislativo, autorize a realização de sessão solene no próximo dia 5 de outubro de 2017, às 16 horas, no plenário senador Humberto Lucena, com a finalidade de entregar o título de cidadão pessoense ao doutor Fred Souza Didier Júnior, outorgado pelo Decreto Legislativo número 1259, de 20 de setembro de 2017, conforme documentos anexos. Sala de sessões do plenário, senador Humberto Lucena, 21 de setembro de 2017, vereador Bruno Farias. Decreto Legislativo 1259, de 20 de setembro de 2017, concede o título de cidadão pessoense ao doutor Fred Didier Souza Júnior. A Câmara Municipal de João Pessoa resolve, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão pessoense ao doutor Fred Souza Didier Júnior, pelo extraordinário valor e relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa. Artigo 2º, decreto legislativo entra em vigor na data de sua aprovação. Passo da Câmara Municipal de João Pessoa. Marcos Vinícius, presidente. Assembleia Legislativa, ato do Poder Legislativo. Lei número 10.979, de 4 de outubro de 2017, autoria do deputado Raoni Mendes, concede título de cidadão paraibano ao doutor Fred Souza Didier Júnior. Projeto de Lei 1616, de 2017, concede título de cidadania paraibana ao doutor Fred Souza Didier Júnior e dá outras providências. Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, com fulcro na Resolução número 315, de 20 de agosto de 69, publicada no Diário Oficial no dia 20 de agosto de 69, decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadania paraibana ao professor doutor Fred Souza Didier Júnior e dá outras providências. Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação. Sala das Sessões, Raoni Barreto Mendes, deputado estadual. Justificação de ausência, senhor presidente. Vem o vereador Tanilson Soares comunicar que não estará presente à sessão solene deste dia 5, que entregará o título de cidadão pessoense ao doutor Fred Souza Didier Júnior, sob a autoria do vereador Bruno Farias, por ter compromissos agendados. Registrar a presença, senhor presidente. Registrar a presença de João Otávio Terceiro Neto, advogado e amigo. A presença de doutor Eduardo Madruga, advogado. Doutor Gilberto José Góes, advogado. Todos amigos do homenageado. Registrar a presença de doutor Delosmar Mendonça, conselheiro federal e representante do Conselho Federal do AB, amigo, professor, a qual aperto a mão e me revigoro. Registrar a presença de Paulo Maia Júnior, presidente do Centro Acadêmico de Direito da UFPB. Registrar a presença de doutor Fernando Pessoa, advogado, doutor Lucas Henriques, advogado, doutor Felipe Ribeiro, advogado. Registrar a presença de Arthur Richarlison, procurador-geral do município de Esperança, a presença de Leonardo Rufo, estagiário de Direito, e Arthur Ângelo, estagiário de Direito, senhor presidente. Passa a palavra. Convido o vereador Carlão para assumir a presidência dos trabalhos, enquanto eu me dirijo à tribuna para fazer a justificativa da presente sessão. Queria registrar também a presença de nosso amigo advogado Rodrigo Gondim, diretor legislativo dessa casa.
Aspas. Somos a Bahia de um mar inteiro. Somos a fumaça de um mensageiro. Somos pretos e cantaremos nossa cor. Somos a luz da cidade sóbria. Somos o sonho de ser pátria igual. Somos beleza infinita, de perto a normal. Somos capoeira de mestre forte. Somos escolhidos da sorte. Somos tambores ricos de fé. Somos universos de bem maior. Somos o amor e seus aliados. Somos filhos dos encantados. Fecha aspas. Poema que antecede o DVD Raiz de Tudo Bem, de Saulo Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Carlão, caríssimo deputado Raoni Mendes, amigo dileto, com quem tive a honra de dividir por alguns anos legislaturas nesta casa e que honra todos os paraibanos com atividade revigorante, honesta, ativa, proativa em favor dos paraibanos na Casa de Epitácio Pessoa. Meu amigo, advogado Delosmar Mendonça, com quem já tive momentos de muita alegria, já pude participar ao lado dele da famosíssima procissão de São Pedro e que é um dos luminares da advocacia e do magistério em nosso Estado. Cumprimentar igualmente o professor Rinaldo Mozalas, amigo dileto, amigo de geração, com quem também partilhei momentos de felicidade, que brilha nas salas de aula, nos compêndios, nos livros, e é motivo de envaidecimento para todos os pessoenses, para todos os paraibanos. Minha saudação derradeira, mas certamente a mais importante do dia de hoje, ao nosso homenageado, meu professor, Fred Didier Júnior. A Bahia de Todos os Santos, encantos e axés, do sagrado e do profano, do sincretismo e da miscigenação, do cacau e do batuque, do Brasil e do Nordeste, uma jovem senhora de 468 anos, sempre guardou traços comuns com a nossa Paraíba. A Paraíba de Cabras Valentes, a Paraíba que, segundo Luiz Gonzaga, também é a terra de mulher macho. A Paraíba de uma religiosidade tão profunda quanto a Bahia. A Paraíba também da mistura de sangues, do sangue dos tabajaras, dos cariris, dos brancos, dos negros africanos. Essa mesma Bahia de São Salvador, a segunda capital mais antiga do país, a partir de agora divide com João Pessoa, também uma jovem senhora de 432 anos, a terceira capital mais antiga do Brasil, mais uma afinidade. Ambas capitais partilham o colo de mãe para aninhar o seu mais novo filho, o nosso Fred Didier Júnior. Fred Didier, que é uma dessas obras de arte que a Bahia exporta para o mundo. Tamanho o seu reconhecido talento, o seu vasto conhecimento e a sua incrível habilidade diante de uma das mais sagradas artes da vida humana, a ciência do direito. Se é verdade a máxima de que o baiano não nasce, estreia, então a cidadania conferida a um baiano, que é professor com mestrado, doutorado e pós-doutorado, com inúmeras obras publicadas, não pode ser chamada de nascimento ou solenidade, mas de lançamento ou inauguração. E hoje, em definitivo, professor Fred Didier, você se lança aos braços de João Pessoa. E pela vez primeira, pode chamá-la de mãe, inaugurando o seu espaço no coração dessa cidade. Eu confesso que ontem,
diante da proximidade dessa solenidade, ou melhor, desse lançamento, dessa inauguração, fiquei rabiscando algumas linhas que pudessem expressar o nosso regozijo em tê-lo como conterrâneo. Entrei em contato com o nosso querido Rinaldo Mozalas para capturar algumas curiosidades, particularidades, enfim, aspectos mais intimistas de sua relação com a nossa capital. Mas aí pensei, falar que Didier é um dos mais consagrados processualistas desse país não é novidade para mim, nem para ninguém. Falar que Didier tem uma legião de admiradores e amigos aqui em João Pessoa, como o próprio Rinaldo, como o professor Delosmar, como João Otávio, Eduardo Madruga, José Humberto, Marcelo Vaik, George Moraes, Cláudio Lucena, Rogério Abreu e tantos outros, também não é novidade. Falar que desde 2002, Didier veio para a nossa cidade ministrar aulas na especialização do UNIP, ou falar que em 2003, na seccional paraibana da OAB, veio lançar também uma obra de sua lavra, ou que foi, ao lado de inúmeros paraibanos, um dos ilustres juristas que auxiliou o deputado federal Efraim Moraes na subrelatoria, quando da tramitação do projeto do novo CPC, ou mesmo falar que Didier foi o idealista da criação da ANEP, Associação Norte e Nordeste dos Professores de Processo, cujo objetivo era prestigiar esses professores da região Norte-Nordeste, até então desconhecidos do cenário nacional, mas que a partir da ANEP passaram a ser expoentes da doutrina processual brasileira, não era preciso falar, porque também todo mundo sabe. Falar tudo isso até parece ser muito, mas falar tudo isso não é falar sobre a plenitude de Fred Souza Didier Júnior. Para falar da plenitude da alma de Didier, muito mais do que discorrer sobre o seu currículo, que está lá no látex, e que por si só já é uma verdadeira enciclopédia, para falar da plenitude de sua alma, Didier, é preciso entender o que move a sua vida. E eu, assim como milhões de brasileiros, assim como milhares de paraibanos, por ter sido seu aluno lá em 2004, no curso do IELF, hoje LFG, sei bem o que lhe move, inspira e entusiasma. A paixão pela sala de aula, o seu amor pelo magistério, que assim como toda atividade artística, não é uma profissão que se escolhe, mas sim uma predestinação que se aceita. Você foi predestinado para o magistério e para a produção científica. Você nasceu, ou estreou, ou foi lançado no mundo para ensinar, para exercer a mais bela das vocações humanas, transmitir conhecimentos, difundir o saber e a cultura. Qualquer aluno seu, Didier, se contagia com o seu astral, a sua energia, com a sua extraordinária capacidade de dizer, de explicar, de extrair a mensagem dos códigos, das jurisprudências e das doutrinas e introjetá-las em cada um de nós. Uma habilidade didática e pedagógica que cativa, impressiona e arrebata. Foi com você, Didier, que me aprofundei nos estudos sobre jurisdição, competência, conexão, continência, litispendência, princípios do processo, diferença entre ação, demanda e lide, elementos da demanda, condições da ação, pressupostos processuais,
litisconsórcio, intervenção de terceiros, petição inicial, resposta do réu, revelia, citação, teoria geral das provas, antecipação de tutela, sentença, coisa julgada, teoria geral dos recursos, ação rescisória e execução. Foi com você que eu aprendi, por exemplo, que o direito potestativo atua no plano jurídico, portanto, não se opera no plano material. Isso é até os seus exemplos. Eu, cidadão comum, digo que A é doido, mas isso não me torna incapaz. O juiz interdita dizendo que A é louco. A não muda fisicamente, ou seja, é o mesmo no mundo dos fatos, mas se torna incapaz, mudando no plano normativo. Foi com você que aprendi da maneira mais lúdica possível a diferença entre processo incidente e incidente do processo. O processo incidente como sendo um processo novo, com citação e tudo, que surge em razão de outro processo e que neste outro produzirá seus efeitos. Já o incidente processual é tudo quanto surja no processo e que a ele se junta e faça parte de modo acessório e incidental. Me recordo até do seu exemplo. O incidente do processo é a verruga em nosso corpo, que surge da gente, mas não tem como sair. Já o processo incidente seria o filho, pois surge de você e, quando menos se espera, levanta voo e sai da gente. É esse, professor Fred Didier. Eu poderia citar outros inúmeros exemplos de como Fred descomplica as coisas para repassar o seu conhecimento. Como a metáfora do boxe e do cabo de guerra, ao falar sobre as ações dúplices, bem como outros e outros exemplos. Mas para não cansá-los, irei concluir apenas agradecendo o professor Fred Didier pela sua vastíssima e relevante folha de serviços prestadas ao Brasil, à Paraíba, a João Pessoa e ao mundo jurídico. Milhares de magistrados, promotores, procuradores, delegados, agentes de polícia, advogados, oficiais de justiça, analistas e técnicos judiciários, país afora, dignificam Têmis, a deusa da justiça, graças a lições como as suas, que além de conhecimento, transmitem ética e honestidade. Como é bom ver um brasileiro de sua imensidão vencer pela força dos estudos e, a partir de hoje, tê-lo como conterrâneo, tê-lo como pessoense, tê-lo como filho da cidade das acácias, como filho da Porta do Sol, como filho do extremo oriental das Américas, filho de nossa amada João Pessoa. Muito obrigado e parabéns. Volto a passar a presidência da mesa ao vereador Bruno Farias. Convido, nesse instante, o deputado estadual Raoni Mendes para fazer a sua saudação ao mais novo cidadão pessoense e paraibano. Já tive várias oportunidades de suceder Bruno, orador exemplar, e não é fácil. Querido paraibano e pessoense Fred Didier, saudando a Vossa Senhoria, eu saúdo
meu amigo, estimado, dileto, Rinaldo Mozalas, do qual tem uma parcela muito significativa do meu trabalho, de onde estou e onde quero chegar, porque assim que começou o seu escritório, assim também começou a minha vida pública. Então, estamos juntos de forma muito significativa. E, para mim, só tem significado na vida quando alguém contribui efetivamente para modificar o outro de forma positiva. E Vossa Excelência, Vossa Senhoria, sabe o quanto me modificou na convivência diária do EJC até ter escolhido o seu escritório como meu. Delosmar Mendonça, do qual já foi vereador, já passou por essa casa e também tem uma exemplar vida pública e hoje atua como advogado. E o meu querido amigo Carlão, do qual saúdo com a paz e a misericórdia, do qual convivemos também muito próximo. E Bruno, é incontestável a oportunidade que temos também de vivenciar momentos únicos. E como eu tive a ideia, ela não brota de forma pessoal, e brotou justamente desse amigo Rinaldo, e eu não tenho razão de não dizê-lo, Fred Didier, da admiração do qual Rinaldo me mostrou a apresentar e a justificativa que ele deu para o merecimento desse título. E de forma breve, é um dos principais nomes que nós estamos homenageando, e aqui todos já o conhecem, mas eu queria deixar registrado para a TV Câmara que o título de cidadão pessoense se justifica, porque eu tenho certeza que essa geração de juristas brasileiros, o advogado professor Fred Souza Didier Júnior, vem a merecer. Eu preparei algumas palavras, mas eu fui surpreendido porque muitas se coincidem com aquilo que Bruno falou. Então, eu vou falar com o que o meu coração ela conseguiu entender num dos seus discursos, Didier, que de Paraninfo, das pedras do caminho fez um belo castelo. E aí eu acredito que o homem Didier se torna ainda mais merecedor desse momento. Os pais de Didier sonhavam com ele juiz. E assim, no seu exercício de luta, passou num concurso da Caixa, era Caixa da Caixa, assim estava aqui historiado, com um bom salário, abandonou tudo, depois de um tempo, para que pudesse estudar e viver os sonhos de seus pais. Passou na primeira etapa, passou na segunda etapa, abre aspas, se encaminhando para a terceira etapa de juiz, favas contadas, assim relatava ele em seu coração. Mas há muitos planos no coração do homem, mas só a vontade de Deus se realiza. E os planos, ele já dando algumas aulas, e essas aulas, claro, todos conhecem a vida autoral de obras e de aulas de Fred Didier, sempre positiva. Mas aí foi reprovado na terceira etapa do concurso de juiz. E onde ele ministrava as aulas, foi sumariamente demitido pelo diretor do cursinho. E sendo demitido, pegou todas as pedras que surgiram no caminho e começou a construir um novo castelo. Juntou um amigo, abriu um escritório de advocacia, depois juntou mais dois, que juntando os 4 não tinha R$1.000. Na praia, sem cliente, o prédio que ele tinha escolhido com goteira, ou que goteira boa, né? Porque essas são as histórias que fazem verdadeiramente um homem merecer um título de cidadania.
reconhecer que de nada vale ganhar a vida inteira e vir a perder o mundo, a vida eterna. Você sabe de onde veio. E como diz o poeta Flávio José, da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois que fechar os olhos, ninguém é ninguém. E eu peguei essa frase, das pedras do caminho faz um belo castelo, porque seu currículo é extenso. Mas que orgulho teve a sua esposa e os seus filhos ao ver essa sua história. Então, Fred Didier, que em um dia das goteiras da parede do seu primeiro escritório, você possa continuar lembrando que é de lá que você veio. E os paraibanos hoje lhe acolhem, lhe abraçam, porque de forma humilde e simples, você contribui efetivamente para mudar vidas. Você não partilha só o conhecimento jurídico. A sua história, a sua trajetória transforma vidas. Mesmo que ninguém saiba, hoje eu descobri que o baiano, que se torna paraibano, tem acima de tudo humildade para reconhecer de onde veio e aonde quer chegar. E que esses caminhos e que esses títulos aumentem ainda mais a enciclopédia do seu currículo. Mas a certeza que você vai levar da Paraíba o aconchego, do qual você já deu aula no Unip, enfim, teve também parcerias com Delosmar, com Rinaldo, com o próprio Efraim Moraes, do qual é do meu partido. E nesses homens paraibanos, eu quero deixar que a Paraíba lhe acolhe, numa certeza de que você possa levar ainda mais conhecimento, mas que leve essa mensagem, que a vida é muito passageira e que você possa conseguir com o seu testemunho. Porque, como bem disse você, os exemplos, eles arrastam. E é por isso que você chegou aonde chegou. Com tantas pedras no caminho, o castelo que você construiu, ele não é mais só seu, é também da Paraíba. Seja muito bem-vindo. Deus continue lhe abençoando. Eu convido o vereador Carlão para assumir a presidência dos trabalhos, enquanto eu e o deputado Raoni Mendes nos dirigimos para entregar, respectivamente, o título de cidadão pessoense, cidadão paraibano, ao professor Fred Didier. No Nordeste do Brasil te encontramos, onde vemos o encanto de um verde mar. És a terra gloriosa que amamos, e o teu nome exaltamos a cantar. De um grande presidente de Estado, tu ressurgiste, ó cidade vitoriosa. Se tens teu nome pelas lutas do passado, não deixarás de ser sempre valorosa. Tua bandeira simboliza o Cristo, e um exemplo imortal que em teu nome ficou. E tu dizes, tu netos defendeu, o teu povo rebelde e te glorificou. No passado outros nomes recebeste, consagramos o teu solo sempre a exaltar. A bravura e a nobreza não perdeste, João Pessoa, tu és hoje a vibrar. Teus combates sempre foram triunfantes, e o heroísmo a história nos declara, e evocando teus primeiros habitantes. Vamos ouvir agora o pronunciamento do nosso homenageado,
Dr. Fred Souza de Dias Júnior. Registrar a presença do doutor Alessandro Valadares, advogado. Boa noite a todos. Queria inicialmente saudar a mesa, na pessoa do vereador Bruno, meu aluno. Eu não sabia. Deputado Raoni, vereador Carlão, meus amigos Rinaldo e Delosmar. Meus caros, eu sempre quis ser professor, desde muito cedo. Já no último ano de Direito, 97, no 5º ano, eu percebi que eu gostaria de ser professor de processo civil. Viajei para Brasília sozinho, me lembro que não tinha dinheiro para nada, consegui uma bolsa para jornadas de direito processual civil, em 1997, o grande encontro dos processualistas brasileiros em Brasília naquele ano. Consegui que Calmon de Passos me desse uma bolsa, ele na época conseguiu um Petrônio Calmon delas mãos. E fui eu, fiquei como hóspede de um tio meu que morava em Brasília. Ali eu descobri Marinoni, descobri a palestra de Marinoni, me impressionei com aquilo, Marinoni muito novo, né, 20 anos atrás. Vi todos os gigantes, Dinamarco, Ada, Arruda Alvim, todo mundo lá, e aquilo me encantou, voltei, eu quero ser professor. Me preparei para ser professor e fiz uma ousadia. No meu último dia de aula na graduação, 19 de dezembro de 97, meu último dia de aula, houve o concurso para professor substituto da Federal. No meu último dia de aula, e eu fiz, consegui que os professores antecipassem as notas, consegui mostrar que eu já estava aprovado, já tinha me formado, formalmente, assim, substancialmente tinha me formado, não tinha recebido o diploma ainda, consegui fazer a seleção, fiquei em 2º lugar. E aí, já em março, fui chamado, porque abriu uma 2ª vaga, isso foi em dezembro, né? Fui chamado. É uma situação tão inusitada, um recém-formado já ter sido aprovado, que os professores decidiram não me chamar. Muito estranho aquilo. Vamos fazer de novo a seleção. O mundo era muito diferente, né? Há 20 anos atrás. Fizeram uma nova seleção, nada obstante eu estar aprovado. Nessa nova seleção, eu me inscrevi de novo. E dessa vez fui em 1º lugar. E comecei a realizar meu sonho de ser professor. Com recém-formado, 23 anos, 24 anos, dando aula para aqueles que haviam sido meus contemporâneos de faculdade, porque eu me formei em fevereiro, comecei a dar aula em agosto, exatamente para aqueles que eram meus calouros, e aqueles da minha turma que tinham atrasado o curso. Então vejam vocês, meus caros, que coisa. Eu me programei para ser professor de Salvador, ser professor dos soteropolitanos, nem da mesma região metropolitana, e me esforcei muito para ser um bom professor. A vida foi trazendo oportunidades, né? E uma delas foi com a aproximação que eu tive com Marinoni, que foi o primeiro dos principais processualistas brasileiros de quem eu me aproximei. Me acolheu, eu recém-formado, me deu muitas oportunidades, tanto que o primeiro livro que eu publiquei foi um livro coordenado com Marinoni. Eu era um ninguém sabia que eu existia, e Marinoni dividiu comigo a coordenação de um livro publicado em 2001. 2001 foi o ano em que eu me aproximei de Delosmar. Eu certamente estou aqui hoje, do ponto de vista formal, pela provocação do deputado Raoni, do vereador Bruno, mas é possível que nada disso tivesse acontecido se eu não tivesse me aproximado de Delosmar, porque a gente, muito amigo de Marinoni, né? Ele muito amigo de Marinoni, eu também,
Marinoni nos apresentou, nos tornamos próximos, e aí Delosmar me convidou, um jovem desconhecido, ninguém sabia que eu existia, recém-formado, nem mestre eu era mestrando ainda, para ser professor do curso dele de especialização aqui no Unip. E é interessante que eu me lembro bem, que foi em 2001, porque eu estava aqui na semana do dia 16 de maio de 2001. E isso é uma data, vereador Bruno, muito marcante para os juristas soteropolitanos, porque o dia 16 de maio é a data de nascimento de Calmon de Passos, que é meu mestre, e eu me lembro de ter ligado para ele para dar os parabéns daqui, do hotel. Mas não só por isso, é porque o dia 16 de maio foi o dia em que a cavalaria da Polícia Militar baiana invadiu o prédio da Faculdade de Direito, por ordens do então governador César Borges. Um acontecimento histórico, que nunca, nem na ditadura militar, a Polícia Militar tinha invadido o prédio da Faculdade de Direito. E aí, esse dia, na época da democracia, né, aquele problema com o painel do Senado, aquela confusão toda, foi o dia, e eu estava aqui, eu não estava lá, e eu via a notícia pela televisão aqui de João Pessoa. Então, por isso que eu me lembro bem de... Foi uma semana que me marcou muito. E ali foi a primeira vez que eu passei uma semana fora, dando aula de procedimentos especiais, um módulo do curso de especialização de Delosmar. Foram 3 anos dando esse módulo. 3 anos. E aí eu estabeleci a minha relação com João Pessoa inicial, que foi a segunda cidade a me acolher como professor fora de Salvador. Eu tinha dado coisa de um mês antes aulas em Vitória, depois vim para João Pessoa, depois vim para Belém, e aí comecei a virar um nômade. Minha vida começando, não negava nada. As pessoas me chamavam, eu ia. Delosmar me apresentou, me tornei professor também do curso de especialização da Federal de Pernambuco, onde Delosmar fez o mestrado. Lugar onde eu conheci Leonardo Cunha, um grande amigo meu, autor de livros comigo, todos que são da área do direito, vocês só sabem disso. Convidei Delosmar para poder participar de uma coletânea sobre procedimentos especiais na legislação extravagante, coletânea que foi lançada aqui, como o vereador bem lembrou, em 2003. Coletânea essa que é um marco, porque foi um livro que tinha 40 autores, muitos dos quais do Norte e Nordeste. Para ser mais preciso, do Nordeste. Pessoas desconhecidas em nível nacional, e assim como eu também era desconhecido em nível nacional, e eu aproveitei a oportunidade e trouxe essas pessoas comigo. Ali, meus amigos, talvez esteja, e agora olhando retrospectivamente, a semente do que a gente se tornou hoje. Um grupo de amigos muito fraternos, nós, processualistas do Nordeste e também do Norte, depois nós incorporamos o pessoal do Norte, que hoje somos muito unidos, muito fortes como grupo. Criamos em 2011 a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, que já é, sem dúvida, um marco na história da academia brasileira. Para que os senhores tenham uma ideia, depois que nós criamos essa associação, outras 2 foram criadas a espelho da nossa. 3, né? Porque ainda tem do Rio de Janeiro. O ICPC, a própria BDPRO, que veio depois, e o CEAPRO, de São Paulo. Inspirados, certamente, no êxito. O êxito não só acadêmico, ou seja, um êxito de congregar os acadêmicos e conseguir fazer com que todos publicassem, todos fossem lidos, todos participassem dos eventos, participassem das bancas no Brasil todo, mas, sobretudo, o êxito associativo. Ou seja, uma associação que é real, porque as pessoas são associadas mesmo entre si. Ajudam umas às outras no desenvolvimento das suas habilidades. Então, olhando retrospectivamente, essa homenagem que eu recebi hoje me fez despertar isso. É possível que essa nossa relação, Delosmar, lá atrás, porque você foi o primeiro dos nordestinos processualistas com os quais eu me relacionei, fora de Salvador,
Você foi o primeiro dali, você me levou para Sérgio, Léo, e aí as coisas começaram a se desenvolver. Lá talvez esteja a semente que algum historiador um dia aponte para isso que a gente está fazendo hoje no Brasil, nós, nordestinos, nortistas, com a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, da qual eu tenho orgulho de ter sido o primeiro presidente. E, como disse o deputado e o vereador, ter sido o idealizador. Realmente a ideia foi uma ideia que eu provoquei os meus colegas em 2010, lá em Fortaleza. Mas meu vínculo com a Paraíba não ficou nisso. Porque veio, de fato, o código. E com o código, um dos subrelatores, um dos relatores parciais, foi o deputado Efraim, de quem eu me tornei muito amigo. Porque como eu coordenava o grupo de juristas que assessorava a Câmara, eu tinha que lidar diariamente com o relator, que era o deputado, primeiro o deputado Barradas, depois o deputado Paulo Teixeira, e depois com os subrelatores. E aí eu me aproximei demais. O deputado Efraim, que foi assessorado por Rinaldo, num trabalho de assessoria espetacular, e não só técnico, há aprimoramentos técnicos que foram feitos pelo relatório do deputado Efraim, com o dedo de Rinaldo, que eu sei, mas com a postura de Rinaldo, que se notabilizou. Rinaldo é um pouco mais jovem do que eu, e naquela época ele era muito mais jovem. Quer dizer, ele era bem jovem e desconhecido do público nacional. E ia para as reuniões e com uma autoridade intelectual impressionante. Ele deu uma resposta a uma célebre processualista brasileira que até hoje se repercute. Até hoje repercute. Imagine a maior autoridade do processo civil brasileiro até então. Partiu para cima dele e ele não se acovardou, entesou, e aquilo impressionou as pessoas. Porque ele tinha, no caso, ele inclusive tinha razão. Podia não ter, mas naquele caso especificamente ele tinha razão. E hoje Rinaldo é um nome absolutamente nacional, todos conhecem. E eu não posso deixar de agradecer a Rinaldo, porque certamente tem um dedo dele nessa homenagem à minha pessoa. Certamente tem. Mas, finalmente, talvez a principal razão dessa homenagem, ou pelo menos a principal razão óbvia, se uma razão mais evidente, seja isso que o vereador Bruno falou. Eu que pensei em ser professor de Soterópolis, cidade do São Salvador, a partir de 2003 me transformei num professor do Brasil. Não me preparei para isso. Não me preparei para isso. Não esperava isso. Minha vida mudou radicalmente. Eu passei a ter 10 mil alunos todo ano. Vocês imaginam o que é isso? 10 mil alunos todo ano. Pessoas que mantinham comigo um vínculo afetivo, de admiração, pessoal, e que eu não conhecia. Passei a viver experiências interessantíssimas e emocionantes, né? Muitas emocionantes, de você andando numa cidade do país e é parado. Uma cidade, a pessoa começar a chorar porque está lhe vendo. O que é? Sou seu aluno e estou emocionado por lhe ver. Isso aconteceu demais, assim, muito. Pessoas que contavam suas histórias e de como, de alguma maneira, eu ajudava as pessoas, deputado Raoni, como o senhor falou, e ajudava as pessoas apenas realizando o meu trabalho. Eu apenas queria fazer do meu trabalho bem. E as pessoas realmente passaram a gostar de mim, passaram a ter carinho por mim. E aí eu pude perceber, eu me lembro que à época eu falei isso com minha esposa. Em 2004, quando eu voltei de um evento em Florianópolis, primeira vez que eu tinha ido a Florianópolis, fiquei muito impressionado com a recepção. Eu tinha 30 anos. Eu cheguei para minha esposa e disse assim: Renata, é impressionante como os brasileiros gostam de gostar. Gostam de gostar. Eles gostam de gostar de você e de dizer isso para você.
com a força e com a sinceridade que para um soteropolitano, baiano, desconhecido, foi arrebatadora. Eu me transformei. Quando que eu poderia imaginar que um vereador de João Pessoa faria um discurso como você fez para mim, vereador Bruno? Você foi meu aluno, eu não sabia. Como é que você se lembra da verruga e do filho? Se lembra do boxe e do cabo de guerra? Ou você... Quer dizer, isso ficou aqui em João Pessoa, em Caicó, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira cidade a me dar um título, a cidade de Caicó. João Pessoa é a segunda cidade e o estado da Paraíba é o primeiro. O estado é o primeiro. João Pessoa como cidade é a segunda. A primeira foi Caicó. As minhas lições foram e podem ter contribuído para que as pessoas se tornassem tudo isso que o senhor disse, juízes, promotores. Eu sou professor de João Pessoa desde 2001. De 2001 a 2003, presencialmente, de 2003 até hoje, telepresencialmente, numa escala impressionante. Talvez tenha sido essa a razão. E se foi, eu não tenho como agradecer, porque eu estou sendo homenageado pelo simples fato de tentar fazer da minha profissão, ou tentar exercer a minha profissão da forma correta. Ou seja, rigorosamente eu estou sendo homenageado por cumprir o meu dever, o que não deveria ser uma causa de homenagem, mas está sendo certamente pelo carinho, pelo afeto dos paraibanos. Eu só tenho a agradecer, um grande momento da minha vida, é uma coisa que vai para o meu currículo, saibam disso, vai para a minha sala, esses 2 diplomas que eu acabei de receber, e eu vou poder contar para os meus filhos que eu estive aqui hoje, no aniversário de 29 anos da Constituição da República, de 88, 5 de outubro, recebendo esses 2 títulos do povo paraibano e do povo pessoense. Muitíssimo obrigado. Eu convido o vereador Carlão para entregar nesse instante ao professor doutor Fred Didier um certificado de sua participação no ciclo de debates Câmara Aberta, Diálogos da Democracia, em alusão aos 70 anos da Casa de Napoleão Laureano. Eu vou, antes de encerrar, passar a palavra ao advogado processualista, professor Rinaldo Mozalas, para que, em nome dos advogados paraibanos, dos processualistas de nosso Estado, possa também fazer a sua homenagem ao nosso querido Didier. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, vereador Bruno Farias, vereador Carlão, o nosso Carlos Henrique Costa Santos, nosso deputado Raoni Mendes, nosso professor, e foi meu primeiro professor também, de Direito Processual Civil, Delosmar Mendonça, e o nosso homenageado,
amigos de vários paraibanos, amigos de pessoenses, professor Fred Souza de D. Júnior. De fato, eu tenho aqui duas missões que, ao mesmo tempo que me são honrosas, me acometem também de extrema responsabilidade, né? Primeiro porque eu estou falando em seguida grandes oradores, como foi o vereador Bruno Farias, o deputado Raoni Mendes, e, sobretudo, um discurso tão emocionado. Isso eu já sentia desde quando ele mandou um vídeo para mim, que eu disse, Fred, manda um vídeo para a gente convidar as pessoas. E já naquele vídeo, ele se mostrava muito emocionado. Então eu disse, rapaz, que significado tem um título dado pela nossa cidade, João Pessoa, pelo nosso estado, a Paraíba. Então, primeiramente, quero dizer que é muita responsabilidade lidar com um momento como esse e também representando aqui os advogados, sobretudo os estudantes do direito processual civil, e quando eu tenho do meu lado aquele que foi também meu primeiro professor de direito processual civil aqui na Universidade Federal do Estado da Paraíba, que foi o professor Delosmar Domingues Mendonça Júnior, devidamente também homenageado em suas referências feitas pelo professor Fred de Souza de D. Júnior. Mas eu pensei, o que é que eu vou dizer nessa homenagem, e sobretudo agora, né, depois de terem sido feitas palavras, apresentadas palavras tão bonitas como foram por todos. E eu ficava a refletir algo, primeiramente, que meus pais sempre repetiram. E eu digo isso com muita saudade, Fred, porque meu pai faleceu agora dia 11 de setembro, e o grande legado, certamente, que eu tenho dele, e porque meu pai, ele passou por momentos de dificuldades financeiras. Quando você falou ali, olha, eu não tinha um dinheiro para frequentar ali aquele ambiente. Isso também aconteceu comigo. Mas meu pai, mesmo diante de algumas situações financeiras, de dificuldade, que eu me lembro que, certa época, ele perdeu o seu emprego e eu, juntamente com meus irmãos, fomos obrigados a sair de uma escola tradicional para uma escola que não era uma escola tão tradicional, mas meu pai, com todo esforço, manteve a gente numa escola particular. Ele olhou para mim, juntamente com minha mãe, que também foi uma grande guerreira para poder manter todo esse sacrifício e dar aquilo que eles consideravam mais importante, que é a educação para os seus filhos. Eu, todos os dias, eu faço questão de levar meus filhos para o colégio. Eu me sacrifico, de fato. Costumo dizer que, na hora do almoço, eu sou motorista de menino, porque eu pego, de fato, meus meninos em casa, deixo na escola, e, nesse percurso, às vezes nos embarramos, inclusive no Colégio Evolução, né? Um dos nossos filhos estudam lá. Mas nesse breve percurso, que é um percurso que não passa de 10 minutos, eu digo para os meus filhos, que tem uma que tem 1 ano e 10 meses, outro que tem 3 anos e 8 meses, e eu digo sempre, olha, estudar é muito bom. Aprenda isso desde cedo. E outra coisa, a ferramenta mais eficaz para tornar um mundo melhor e uma pessoa melhor é a educação. Eu faço questão de repetir isso, o que os meus pais sempre disseram. E aqui eu volto nessa casa, a Casa Legislativa Municipal, com a alegria também de que há 1 ano o nosso escritório ele foi homenageado por ter feito parcerias público-privadas com alguns setores para poder introduzir essas primeiras noções do direito processual civil a partir do novo Código de Processo Civil aqui em João Pessoa. E isso me levou a uma conclusão, que isso ratifica, a partir do homenageado, que está hoje recebendo 2 grandes comendas, é de que essa casa, que representa a cidade de João Pessoa, e a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que representa o Estado da Paraíba, tem sempre muito esmero, muita cautela na oportunidade de conceder títulos àqueles que se tornam agora de direito cidadão pessoense e cidadão paraibana. E a mesma razão que me fez amar ainda mais meus pais, de tentar transferir ainda mais isso para os meus filhos, é a razão que justifica o recebimento do título de cidadão pessoense paraibano pelo professor Fred Souza de D. Júnior.
Poderia narrar aqui diversos outros eventos que realmente justifiquem essa sua paixão pelo magistério, essa sua paixão pela formação, não só profissional, mas também a formação pessoal. Mas eu destaco um, e vi até comentando com ele nesse transcurso aqui, entre aeroporto e Câmara Municipal de João Pessoa, que foi um momento histórico para mim, mas eu não vou dizer não tanto pela decisão, assim, mas pelo significado que aquilo teve para mim. A Associação Norte-Nordeste dos Professores de Processo, ela foi formada com um objetivo primoroso, que foi o quê? Valorizar efetivamente os professores, tanto nordestinos como nortistas, especificamente ali do direito processual. Se verificou que havia uma certa dificuldade de inserção daquela cultura processual norte e nordeste, no sul, no sudeste e em outras regiões do Brasil, que seria lá, no caso, o centro-oeste. E quando essa associação ela foi criada, logo no início, houve uma sugestão de que a associação abrisse a possibilidade de ter como associados pessoas de outros estados do Brasil que não fossem do norte e do nordeste. E o professor Fred, evidentemente, que não tinha nada contra nenhum outro estado brasileiro, mas tinha, sim, uma preocupação com as pessoas do norte e do nordeste, ele disse: aqui, não por qualquer outro motivo, mas por esse, aqui deve ser uma associação do norte e do nordeste. Nós não podemos desvirtuar o seu objetivo. Nós temos que continuar valorizando a cultura nordestina e a cultura nortista do direito processual. E aquilo ficou marcado para mim, digo a vocês, não pela decisão, mas pelo traço pessoal do professor, de buscar incessantemente valorizar a cultura e, sobretudo, a cultura nordestina e a cultura nortista. Isso que faz, professor Fred, o senhor ter uma legião de amigos, talvez até mais de 1 milhão de amigos, como tem o nosso conhecido Roberto Carlos, mas diria a você que essa legião de amigos lhe admira demais, tanto pela arte do magistério, quanto pelo exemplo pessoal. Porque professores por professores, que considero eu ser a profissão mais importante, existem vários. Professores admirados, também existem vários. Professores que marcam, são alguns. E o professor Fred Dier, de fato, é um desses. É daqueles que a gente vai passar anos e anos e a gente vai ter sempre uma boa lembrança do traço pessoal e profissional do professor Fred Dier. Então, eu gostaria de parabenizar o professor Fred, porque é o grande homenageado desse dia, parabenizar a Câmara Municipal de João Pessoa, na pessoa do vereador Bruno Farias, professor Carlão, e também a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na pessoa do deputado Raoni Mendes, todos os três meus amigos desde a infância, pela justa concessão dos títulos de cidadão paraibano e pessoense para o professor Fred Dier. Então, em nome de todos os paraibanos, eu agradeço a oportunidade de ter, de direito, o professor Fred Dier como cidadão pessoense e cidadão paraibano. Obrigado, professor. Eu registro a presença do presidente da OAB Paraíba, nosso querido amigo, também professor, Paulo Maia, que veio trazer o abraço da Casa dos Direitos Humanos e da Cidadania ao nosso homenageado Paulo Maia. Professor Delosmar, nos brinde. Já falou para os nossos... O eterno vereador Delosmar Mendonça, que foi servidor desta casa de 82 a 87, era redator de atas, que saiu para ser procurador do Estado e retornou à casa na condição de vereador na legislatura de 88 a 92, saiu para ser candidato a prefeito. Naquela época eu tinha 11 anos, não votei, mas torci. Torci para Delosmar, professor Delosmar. Presidente Mata a Bruno. saudade da tribuna, mata a saudade da tribuna.
meu caro vereador Bruno, vereador Carlão, deputado Raoni, Fred Didier, nosso Rinaldo Mozales, e saudar o nosso presidente Paulo Maia, em nome de todos os advogados aqui presentes, meus amigos, meus colegas, e dizer que essa Câmara Municipal de João Pessoa fez uma homenagem extremamente merecida, Bruno, assim como a Assembleia Legislativa. Houve muita felicidade nessa homenagem. Fred já era cidadão pessoense e paraibano de coração. Agora passa a ser cidadão pessoense e também cidadão paraibano de formalmente, substancialmente, ele já era. Agora ele é formalmente. Dizer dessa trajetória e da admiração que todos nós temos por Fred Didier passaria a ser redundância já com o adiantado da hora. Eu tenho a impressão que todos aqui, e aqueles que vão assistir pela TV Câmara, pelas mídias, têm na sua razão, a verdade, a consciência do que Fred representa para o direito brasileiro e o que Fred representa para o processo brasileiro e que representa para nós. Além de ser um professor, como ele disse que era, e só essa razão já justificaria a homenagem, eu dou outra aqui, faço daqui minha contribuição, matando a saudade aqui, Raoni. A fundação da ANEP. A fundação da ANEP, bem, teve como norte, teve como luz um sonho de Fred. E eu me lembro, Fred, você falava, me permita me chamar assim, você falava, eu me lembrava de uma conversa que nós tivemos em Salvador. E há muitos anos atrás, você já tinha isso no seu espírito. Você dizia, olha, podíamos nos encontrar mais, os professores do Nordeste, falar mais, porque a gente precisa ter um lugar ao sol. Quando Fred começou, e eu comecei, existia um monopólio da doutrina entre São Paulo, principalmente, e um pouco o sul do país, ali Paraná, Rio Grande do Sul, e não havia lugar para o resto do Brasil, muito menos para o Nordeste. Então, só essa contribuição de Fred Didier, no sentido de formar a ANEP, no sentido de dar a jovens processualistas, a professores ainda não tão conhecidos, a oportunidade, Raoni, Bruno, Carlão, de escrever, de participar de revistas de âmbito nacional, de participar de eventos de âmbito nacional, de trocar ideias, é algo que já justifica plenamente essa homenagem sincera do povo da Paraíba, do povo de João Pessoa, através dos seus legítimos representantes. Muito, muito e muito a Paraíba. E João Pessoa, obviamente, ganha com o trabalho da ANEP, porque, através dessa instituição, vários e vários jovens processualistas têm esse lugar ao sol que era de muita dificuldade conquistar. Estou aqui com o João, estou aqui com o Luiz Felipe, Madruga, que são testemunhas do que eu estou dizendo. Realmente é algo novo no processo, é algo novo em relação à academia. E a perspectiva de Fred, o seu sonho, a sua luta, a sua inteligência, a sua dedicação, é algo fundamental para isso aí. Eu quero dar um testemunho aqui, mais do que um discurso. Primeira vez que eu me encontrei com o Fred Didier, quem me apresentou ele foi Marinoni, lá em Salvador, bem jovem. Conversei com o Fred 20 minutos, daí nasceu uma grande amizade, uma profunda amizade, mas eu saí e disse, olha, esse cidadão aí, esse menino, né, mais jovem, você é um grande processualista, pela sua empolgação, pelo seu amor. Tudo na vida, para se conquistar, tem que ter amor, tem que ter paixão, você tem que gostar para fazer. E a gente via, quando falava de processo, os olhos brilhavam. Sabe aquela história do mineiro? Você fala, oh, você gosta disso, você gosta daquilo? Gosto. E pão de queijo? Ah, pão de queijo. Então, nessa primeira conversa, deu para sentir, transbordando do coração e da alma de Fred, o amor pelo processo, pela academia, pelo ensino, pela literatura jurídica. Todos nós estamos de parabéns. Tive também, Fred, e aí, da nossa caminhada, que a primeira pós-graduação de Fred, primeira banca de doutoramento de Fred,
tive a honra de ser a minha banca de doutoramento, a convite nosso, com a professora Tereza Rudalvin, o professor Nelson Nery Júlio. Isso aí marca também a nossa história. Sua primeira banca de doutoramento, ainda nessa trajetória. Hoje ele tem bancas e bancas em todo o Brasil, vários e vários convites. Então, é dessa alma transbordando de amor pelo que faz, que Fred faz bem e que merece essa homenagem. Todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Carlão, muito obrigado, deputado Raoni, por tudo isso que se faz em homenagear nós, professores de processo. E aqui, acho que como o Rinaldo falamos em nome de todos, nós sabemos o que é isso e a importância disso para nós e para o nosso Fred Didier. Parabéns. Para encerrar, os oradores, convidar o presidente da Seccional Paraibana da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso querido professor Paulo Maia. Boa noite, senhoras e senhores. Procurarei ser breve, até para, como diz o presidente Lamarck, em razão do princípio da razoável duração da solenidade, né, ser bem sucinto. Primeiro, dar o boa noite e, ao mesmo tempo, parabéns à Câmara Municipal de João Pessoa, da pessoa dos vereadores, professor Carlão, Bruno, o sempre vereador e agora na deputação estadual, meu amigo Raoni Mendes, doutor professor Rinaldo Mouzalas, professor e conselheiro federal Delosmar Mendonça, doutor Felipe, caríssimos doutor Eduardo, caríssimos advogados. Em tempos como o que vivemos hoje, a missão do verdadeiro professor, aquele que tem o espírito missionário, porque quando somos verdadeiramente vocacionados a sermos professores, a missão nos impele a irmos e nós somos sedentos por essa missão. E em que pese sermos como o profeta Jeremias, que julgava que sua missão era infrutífera, porque ele dizia que pregava para o deserto, o professor não se cansa da sua profecia e da sua missão de bem ensinar. Nessa seara, nessa dimensão, na quadra em que vivemos de direitos fundamentais, a serem efetivados, concretizados e entregues a cada ser humano, o processo é vetor, veículo e instrumento de cidadania. Mas ser professor de processo hoje, civil, estabelecendo para todas as pessoas um veículo eficaz diante de um cenário como o que vivemos hoje, de um poder judiciário colapsado, sobretudo nas esferas estaduais, com raríssimas exceções, parece chover no molhado e parece, de fato, pregar no deserto. Porque tenho profunda convicção, e aqui tem os melhores processualistas do nosso Estado, nós não ensinamos apenas, e eu me incluo com isso porque eu adoro processo civil, né? O direito do trabalho foi uma vereda que naturalmente ocorreu, mas eu me encantei por processo civil assim que saí da faculdade, entendi depois a fundamentalidade do processo, a sua extrema importância, muito mais do que como um direito acessório, como veículo do direito material, mas da sua importância na concretude dos direitos. E as mudanças que são feitas e os processualistas que viajam todo o Brasil e nos lugares onde ninguém vai para falar desse processo, eles têm essa convicção de que o processo é meio de eficácia de direitos fundamentais e da entrega daquilo que o cidadão lesado e violado busca na justiça. Porque o direito material sem o processo ele não é absolutamente nada, é uma letra morta, é uma norma escrita. E ensinar processo civil hoje, eu tenho profunda convicção que os verdadeiros professores, eles não ensinam apenas uma doutrina desprovida de uma imanência, porque senão é melhor nem entrar na sala de aula, para parecer apenas bonito, que ensina conceitos e que domina teorias e que tem todo o código na cabeça, do primeiro ao último artigo. Esse professor,
Me desculpe, a sala de aula não é o lugar dele. A sala de aula é o lugar dos professores que ensinam e digam, persigam, busquem, implantem. E como o Delosmar muito bem falou, Vossa Excelência, e estou aqui, quero deixar público, até para ficar gravado, para quando meu amigo Fabrício ver, saber que eu vim hoje aqui lhe prestigiar, mas muito mais do que pela amizade que eu tenho a ele, porque já o conhecia de nome, e quem é que não conhece falar de Vossa Excelência no Brasil hoje, pela importância do seu trabalho, para que seja luz e sal, não só porque é nordestino, mas por conta da envergadura que o processo tem na sociedade brasileira de hoje. Isso nem todos conhecem, porque só quem é operador do direito e que vive da advocacia, que vive do direito, sabe da importância do processo civil. Coluna, esqueleto de toda a processualística brasileira, de toda a procedimentalização, tem no processo civil âncora, norte, bússola e estrutura. Eu digo sempre para os meus alunos, sou professor de Direito do Trabalho, eu digo, saiam da faculdade, Rondo sabe disso, mas não saiam sem saber duas disciplinas, processo civil e direito constitucional. Porque se você não souber essas duas disciplinas, você nunca será um operador do direito em nenhum lugar onde você esteja. E sou, repito, professor de direito material do trabalho, mas sei da importância do direito constitucional e do processo civil. E o verdadeiro operador sabe disso. Por isso que presto minhas reverências a Vossa Excelência, que vem à nossa terra para poder iluminar-nos com o seu conhecimento, que é fruto de muito sacrifício, de muita dedicação, de muito estudo, para construir um processo civil muito mais do que teórico, mais concreto, prático, e que sirva de veículo para todos aqueles que precisam do processo, como de fato um instrumento de concretude dos direitos e da sua eficácia. Muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus o abençoe e a todos nós por termos aqui conosco nesse dia. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar todo o público aqui presente, como também aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Essa sessão está sendo transmitida, professor Fred, ao vivo pela TV Câmara, no canal aberto 39.1 e na NET, canal fechado 23. E já hoje, após encerrar a sessão, estará no nosso canal de YouTube, de modo que Vossa Senhoria pode ter acesso a toda a sessão. Então, hoje, às 18h30, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, nós teremos, em alusão às festividades de 70 anos da Câmara, a palestra do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de modo que eu faço esse convite a todos os que estão nos assistindo, aos que estão presentes, para que possam participar dessa palestra, Haddad, que vai abordar sobre a participação da sociedade na construção dos planos diretores dos municípios. Agradecer a presença de todos, uma sessão, professor Fred, marcada pela emoção, pela sensibilidade, e eu não poderia encerrá-la de outro modo, senão fazendo o que eu sempre faço. Um filho que a Bahia pariu, mas que pertence a todo o Brasil diante da genialidade. Por isso que nossa cidade, sua filiação reivindica. Afinal, tapioca e canjica são irmãos gêmeas de seu acarajé. Somos também um povo de muita fé, parecidos tintim por tintim. Vocês têm o Senhor do Bonfim, nós temos a procissão da Penha. Na crença de que Deus intervenha, livrando-nos de todo revés. Em comum também os menestréis.
que com seus sons enfeitam nossos dias. Livardo Alves, Vital Farias, Mestre Sivuque Elba Ramalho, Herbert Viane Zé Ramalho, Chico César e Geraldo Vandré, Ivete, Caetano e Tom Zé, tem João Gilberto e Raul Seixas, Carlinhos Brau e suas madeixas, Gilberto Gil, Gal Costa e Caíme, cada qual com o seu jeito exprime as afinidades e semelhanças das mais novas, dos mais velhos até as crianças, de nossa terra e de nossa gente. O forró, o xote, o repente, irmãos do axé, da capoeira, os nossos livros de cabeceira, dos autores de nosso aconchego, Jorge Amado, José Lins do Rego, Castro Alves, Augusto dos Anjos, que são verdadeiros arcanjos de nossa rica literatura. Semelhanças também na formosura dos faróis da Barra e Cabo Branco, para o qual meu coração destranco diante de tão belas paisagens. E nessa tarde de homenagens, feita de versos, feita de prosa, invoca Epitácio e Rui Barbosa para saudar o novo pessoense e que a minha rima condense tudo o que o povo quer dizer, pois esse povo é seu fã de Tambaú a Itapuã e lhe aplaude com alegria de Dier. Beleza, hein? Coisa linda. Eu escrevi aqui agora, não estou falando aqui os nomes aqui da turma. Declaro encerrada a apresentação. Funções da Câmara. A Câmara Municipal tem funções legislativas, de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, entinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna.